Eu gostaria, eu gostaria só de pedir para que cada um olhasse com atenção, deixar os microfones desligados para não interferir na gravação. E à medida que houver necessidade de acrescentar ou questionar, indagar algo sobre os slides, sobre os estudos, fiquem bem à vontade. Nós estamos aqui, não é uma palestra, é um estudo. Esse estudo é orientado através do nosso amado e querido irmão, Natécio França, e já temos 4 anos que estamos com os temas que eles nos direcionam, e esse agrupamento que coordena. Da melhor maneira possível, estamos colocando esse aprendizado, esse ensinamento, esses conhecimentos. Então, nós estamos falando sobre as enfermidades e as desarmonias espirituais. Sentimos, mais do que nunca, a grande necessidade de estudar o corpo humano, primeiramente na sua fase física, conhecendo o nosso corpo, os nossos órgãos, intercalando com o lado espiritual, para que possamos entender as enfermidades que carregamos nas vidas, no processo de evolução da reencarnação. Nós falamos sobre o cérebro, na sua parte física, falamos do cérebro espiritual e adentramos agora nas inteligências. Então, para iniciar, nada melhor do que o Livro dos Espíritos, na questão 24, que Kardec indaga aos espíritos. Espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos lhe respondem: inteligência é o atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Intelecto é a função cerebral, possibilidade de conhecer, aprender pela inteligência. Inteligência é a faculdade de pensar, faculdade pensante do espírito. Então, nós sabemos que nós diferenciamos dos outros animais porque temos a capacidade de pensar, de analisar, de raciocinar os nossos atos, as nossas atitudes. Então, o Livro dos Espíritos nos coloca isso de uma forma bem clara, bem objetiva. E aí eu fui lá buscando um pouco essa compreensão do nosso processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele é gradual à inteligência propriamente dita. Começa quando o ser passa a emitir pensamentos contínuos, com a humanização do princípio inteligente. Mas a capacidade intelectual, ela se desenvolve com a aquisição de conhecimentos. Então, nós vamos percebendo que, quando iniciou, o homem tinha fragmentos de pensamentos. À medida que o tempo foi passando, ele passa a ter, então, pensamentos contínuos, ininterruptos. E a humanização, porque estávamos adentrando a um novo reino, que é o reino nominal, onde o espírito, através da sua capacidade intelectual, busca o conhecimento, a transformação, e essa aquisição de conhecimento nos possibilita, então, uma caminhada onde a razão e a inteligência, ela passa a ser um portal de grande importância para as nossas atitudes, para as nossas vidas. Essas conquistas são arquivadas na memória integral do espírito sobre a ação do perispírito, que igualmente evolui. Então, nós somos seres em processo de evolução, em processo de construção. Estamos construindo a nossa casa interior. Estamos clareando a centelha divina que o Cristo sempre nos reportou através dos seus exemplos, das suas falas, dos seus ensinamentos.
Então, nós vamos entrar nas inteligências. São as inteligências múltiplas. E nós vamos especificar 4 inteligências: a inteligência racional, a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência existencial. Então vamos lá. Na década de 80, o psicólogo Gardner, que nasceu em 1943, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Nós temos dentro dessas inteligências múltiplas a inteligência linguística, musical, lógica, matemática, cinemática, intrapessoal e transpessoal. Nessa mesma época, a ciência realizou estudos que identificou o QI, o quociente de inteligência, que passou a ser o medidor de inteligência dos indivíduos. Era a forma que tinha de avaliar a inteligência da criatura. A essa inteligência deu-se o nome de inteligência racional. Ela está ligada à razão, ela está ligada ao raciocínio, à capacidade de compreender, de aprender, de assimilar. No começo dos anos 90, um grande psicólogo, Daniel Goleman, que nasceu em 1946, ele identificou que o ser humano tem o lado racional e o emocional, sendo capaz de desenvolver empatia, motivação, relacionamento com outras pessoas, gratidão, entre outras habilidades. E com isso passou então a ser conhecido a inteligência emocional. E por sinal, é um fator de grande importância no momento, utilizado por empresários, empresas, escolas, comércios, né, indústrias, onde se aglomeram pessoas, onde convivem pessoas para um trabalho, está sendo muito utilizado, porque essa inteligência emocional, ela está diretamente ligada às nossas emoções. E ter o domínio dessas emoções é estimular a inteligência emocional. Na década de 90 também, descobriu-se essa inteligência emocional, o que é, que vai mostrar que não basta ser gênio se não souber lidar com as emoções. E no novo milênio, a descoberta da ciência aponta a inteligência espiritual, o QS, que é responsável pelo significado da existência humana. Então, dentre essas teorias da inteligência múltipla, que nada mais é do que uma porta que se abre para o conhecimento nosso, como humanos, a gente vai percebendo que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai abrindo novo portal do conhecimento, do entendimento, e vai assimilando essas verdades, e isso vem de encontro ao estudo que fazemos de nós mesmos. Porque tudo que estamos estudando, tudo que estamos aprendendo, na verdade, não é para ninguém, é para nós. É colocar em prática, como a espiritualidade sempre nos chama a atenção. Aprendam e coloquem em prática. Porque só podemos falar, exercer, exemplificar aquilo que conhecemos. Uma vez que guardamos em nossa memória esses conhecimentos, de fato já temos oportunidade de realizá-los, de executá-los, à medida que a vida transcorre com naturalidade e fluem os fatos que nos ensina a viver com Cristo e, acima de tudo, a viver como irmãos. Então, a inteligência racional, a partir das ligações neurais, o ser humano formula o seu pensamento lógico. Esse tipo de inteligência, ele mede as habilidades, a competência da pessoa, permite o avanço técnico-científico, mas possui um baixo nível de compaixão. Por quê? Porque está relacionado à razão, à lógica, ao raciocínio.
Aí nós temos a outra, que é a inteligência emocional. Essa inteligência emocional, que também é chamado o segundo tipo de inteligência, o ser humano é capaz de, através de comportamentos e emoção, realizar o pensamento associativo. Isso quer dizer que a pessoa consegue ter uma empatia, relacionar-se com o outro, entender o outro, controlar as suas emoções, reconhecer as qualidades dos outros indivíduos e mais. Então a gente começa a abrir o entendimento da inteligência emocional. E como nós vimos lá atrás a respeito do cérebro trino, nós sabemos que o cérebro límbico, que está relacionado com o emocional, na verdade, eles nos comandam muito mais do que imaginemos, porque ainda somos espíritos em evolução. Eu costumo falar que somos crianças na caminhada com Cristo e ainda estamos vivenciando os instintos do nosso cérebro reptiliano e vivenciando de uma forma muito grande o nosso lado emocional. Então, o uso da inteligência das emoções, isto é, fazer intencionalmente com que as suas emoções trabalhem ao seu lado, usando-as como ajuda para ditar seu comportamento, seu raciocínio, de maneira a aperfeiçoar os resultados. Nós, da doutrina espírita, falamos muito de reforma íntima. Para se reformar, é necessário ter os instrumentos. Os instrumentos da reforma íntima é o conhecimento. Espírita que não estuda, espírita que não persiste na jornada da filosofia e do conhecimento, ele fica muito tempo parado. Porque nós só podemos tomar atitudes, nós só podemos fazer uma caminhada a partir do momento que nós sabemos para onde estamos andando, o que estamos aprendendo e como executar esse aprendizado. Então, quando a gente explica dessas inteligências, nós estamos falando de nós. E à medida que a gente abre esse conhecimento, a necessidade de caminhar se faz mais rápido e as decisões também são tomadas de uma forma mais determinada e com muita responsabilidade. Porque quando tomamos decisões baseado na ignorância, é perdoável. Quando tomamos decisões baseado no conhecimento e ainda fazemos equivocadamente, nós estamos pecando contra nós mesmos. Então a gente chama muito atenção para os estudos, para essa linda filosofia, que é a filosofia dos espíritos, e que Jesus veio bondosamente, há mais de 2000 anos, nos ensinar. Então, essa inteligência emocional nos possibilita aperfeiçoar no controle das nossas emoções. A inteligência espiritual, já a inteligência tem como foco o equilíbrio da vida. O que é essa inteligência espiritual? Nela o ser humano pensa e age com direção, com foco, com determinação, resultando assim em uma trajetória com mais significado. É aquele momento em que a gente começa a escutar as batidas que nós mesmos estamos fazendo a todo instante. É onde nos reservamos no silêncio, na busca de preencher muito dos nossos vazios. É momentos em que fazemos uma reavaliação e uma reconfiguração da caminhada do ontem até a caminhada do hoje. Essa inteligência espiritual, ela vem nesse momento para que nós possamos colocar em prática tudo que já aprendemos, pois essa necessidade ela é grandiosa, nos preenchendo, nos equilibrando e nos fazendo seres melhores. Então, o ser humano pensa e age com direção, resultando assim em uma trajetória com mais significado. Uma vez que essa terceira dimensão da inteligência ela é colocada em prática, a pessoa se torna criativa, tem mais insights,
e se comporta com base nos seus valores. A nossa forma de ser, o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa postura, diz muito de quem somos. E o esclarecimento da filosofia espiritual, da filosofia como um todo, é que nos dá suporte para esse aperfeiçoamento. Então, nós temos aí ao lado esse desenho, onde nós temos a inteligência espiritual, o capital espiritual, o que sou. Nós temos a inteligência intelectual no cérebro esquerdo, o capital material, o que penso, é o QI, e o que é inteligência emocional, que é o cérebro direito, capital social, o que sinto. É um quadrinho que está nos ensinando como trabalha o nosso cérebro. Quem somos nós? Como vivenciamos as nossas emoções? Em que momento colocamos a nossa razão para funcionar? E também abrangendo o nosso cérebro inteiro a respeito da inteligência espiritual que comanda a razão, comanda a emoção e abre-se uma luz para caminhar no entendimento que somos criaturas espiritual vivenciando uma experiência material. Rapidinho, inteligência racional utiliza da lógica de um pensamento coordenado para tomar as decisões. O ser humano, graças à sua inteligência racional, pode eleger seus fins e decidir quais os meios mais apropriados para conseguir. Então, é a nossa razão, a nossa lógica, o nosso raciocínio, a forma de aprender, como que aprendemos e temos capacidade de avaliar e reavaliar todas as nossas atitudes. Somos capazes de falar: amanhã eu vou tomar essa decisão e essa decisão tem determinadas consequências que eu tenho que assumir. Isso é um raciocínio lógico, isso é inteligência racional que está sob o comando. Quando a gente toma uma decisão inesperada, na temperatura máxima do emocional, nós deixamos então a inteligência racional de lado e agimos só pelo emocional. E lá na frente nós vamos perceber que um dos grandes equilíbrios é o raciocínio lógico com o emocional, mas um emocional que nós dominamos. Os nossos valores, então, se intensificam à medida que passamos a fazer a emoção e a razão andarem em equilíbrio. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de autoconhecer, lidar bem consigo mesmo, de se conhecer e lidar bem com os outros. É esse interagir, é esse participar, sejam das relações familiares, sociais, profissionais, enfim. Nós somos seres sociais, repito, e que nós estamos a todo instante em contato com pessoas de todos os quilates, de todos os níveis, intelectual, emocional, racional, espiritual e existencial. Então, são caixinhas que estão em nosso cérebro e que, na verdade, nós temos que aprender a lidar com todas essas diferenças. E o momento é agora, porque estamos encarnados, convivendo com muitos que em outrora tivemos problemas, na infinita bondade do Cristo e do nosso Senhor da vida, viemos hoje como amigos, pais, mães, filhos, avós, tios, enfim, em uma corrente sanguínea, para que tenhamos oportunidade de melhorar o nosso caminhar, voltar aos nossos quartos escuros, acender as luzes, limpar esses quartos e perdoar aqueles que ontem nós fizemos mal.
ou de repente também recebemos esse sentimento. E é muito normal para nós colocar sempre a culpa nos outros. É mais fácil, é mais conveniente. Apontar o dedo para aquele que, na verdade, se torna o réu da nossa atitude. Devido ao comportamento de fulano, é que eu tenho essa atitude. Então, nós vamos mudar a fala. Devido à minha ignorância espiritual, o meu pouco esclarecimento, é que eu tenho atitudes indevidas. Ninguém é responsável pelo nosso caminhar, a não ser nós mesmos. É nós que fazemos as nossas escolhas, é nós que estamos com a nossa inteligência emocional ainda emperrada, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ainda nos faz caminhar de uma forma muito lenta, e com isso é muito mais fácil jogar a culpa no outro do que assumir essa responsabilidade. Então, as relações familiares, as relações sociais, as relações profissionais, as relações afetivas são grandes instrumentos para o crescimento da dominação do nosso lado emocional, na compreensão e na execução e construção dos nossos valores mais construtivos, maiores, e, acima de tudo, nas boas qualidades do perdão, da tolerância, da paciência, porque tudo isso é um exercício diário constante. E as pedras vêm justamente para que possamos nos polir e melhorar. Caracteriza a maneira como cada um lida com as suas emoções e com as emoções que o rodeiam. Nós somos responsáveis em um ambiente, de acordo com a nossa postura, fazer mudar a vibração de uma sala, fazer vibrar, fazer mudar a frequência, mas é a nossa atitude que pode fazer essa modificação energética. Mas o controle das nossas emoções é da nossa responsabilidade. Mas o nosso descontrole possibilita também desequilibrar o ambiente e as emoções daqueles que nos rodeiam. Então, a nossa responsabilidade se torna muito grande quando passamos a ter essa compreensão. Envolve tudo que está relacionado com a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si e nos outros. Nós ainda somos aquele que o nosso olhar está muito para o externo. Olhamos muito para fora e pouco para dentro. A janela é muito grande para o que passa lá fora e muito pequena para o que passa dentro de nós. Então, é o momento mais sublime que estamos vivenciando. É o momento de escancarar a janela da nossa alma. É o momento de compreender assertivamente quem somos, em que preciso mudar, quais as posturas que eu venho tendo e que têm me dado problemas, quais as mudanças que os meus passos têm que executar e focar em que nesse momento para que a minha vida possa ter paz, ter equilíbrio, ter luz. E, acima de tudo, como estamos estudando, aprender a dominar as emoções significa buscar a cura da nossa alma. Porque Jesus, como médico dos médicos, tem nos ensinado a necessidade de aceitar quem somos, a capacidade de baixar os olhos e olhar em nós o orgulho, a vaidade, o poder e tantos outros sentimentos que, através dos pensamentos constantes, nós estamos, ora, sujando o nosso espírito, ora, limpando. Porque os bons pensamentos são chuvas de bênção. Os maus pensamentos são lamaçal. E as nossas sementes, muitas vezes, são plantadas baseadas nesses sentimentos. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar, pode adentrar, chamar.
tá? Por favor. Nós temos aqui a inteligência emocional, que é um tipo de inteligência que envolve as habilidades para perceber, entender e influenciar as emoções. Então, inclui a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Então, o que é uma inteligência interpessoal? É a habilidade de compreender os outros, é a empatia, é o autoconhecimento, é como eu aceito a convivência com o outro, como que eu olho as suas mazelas. É dinamizar, executar, né? Agregar os nossos valores com os valores do outro, tendo a paciência que nós sabemos muito de nós e pouco dos outros. E à medida que a gente quer viver em paz, de uma forma harmônica, a necessidade do calar, a necessidade do compreender, a necessidade do silenciar, até mesmo para um olhar de uma certa indiferença. Porque o nosso corpo fala a todo instante. A forma que as nossas mãos de expressar fala de nós, o movimento do nosso olhar, a nossa fala quando verbalizamos os nossos sentimentos. Então, nós temos Lala, que está aí também. Ela sabe e tem nos ensinado muito a respeito, né, dessa postura do nosso corpo. E nós nos colocamos muito em evidência quem somos. Então, essa habilidade de compreender os outros está na inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de relacionamento consigo mesmo. É a habilidade de administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, em favor de nós mesmos, em favor dos nossos projetos de vida, em favor das nossas decisões, em favor das nossas posturas, do foco. O que queremos de fato? Qual é o nosso interesse? Qual é a nossa jornada? Qual a nossa missão? Né? Então, todos nós temos uma missão. E a primeira missão que temos é aprender. E a responsabilidade aliada à missão, aprender e executar. Aprender e colocar em prática. É a grande tarefa do ser humano. Aprende, executa, passa de ano. Assim como a criança adentra uma sala para aprender o alfabeto, nós estamos num processo de reencarnação, onde cada momento que somos presenteados, aprendemos um pouco mais e ainda temos a grande oportunidade de ter um olhar para trás, reavaliar a nossa caminhada e adentrar a grande porta do perdão, da tolerância, da paciência e da boa convivência. Não deixar nenhum nó para trás, que possamos deixar laços. Quando tocam, desfazem e fluem com naturalidade. Os nós são muito mais difíceis. Doem as mãos, quebram as unhas, irrita e outras coisas mais. Então, a necessidade de caminhar com atenção, com carinho, com amor, com paciência, primeiramente conosco, porque a caridade começa para com cada um. Depois que eu estiver preenchido de uma sabedoria, de uma caridade para comigo, é que eu posso auxiliar o próximo. Então, essa inteligência intrapessoal é que vai nos oportunizar a administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções e seguir a nossa vida, a trilha que nós escolhemos. A inteligência emocional... Oi. Deixa eu fazer um comentário aqui. Volta o slide anterior, por favor. Isso. Eu queria falar a respeito dessas duas aí, dar um exemplo. A inteligência intrapessoal. Às vezes alguém pode perguntar assim, tá, mas como é que eu vou ter esse controle dos meus sentimentos e minhas emoções se na minha casa todo mundo é esquentado? Um exemplo da emoção da raiva, né?
todo mundo é esquentado, eu aprendi isso em casa, toda a minha família é assim. E aí, a inteligência interpessoal serve justamente para isso. Elas estão entrelaçadas. Nesse exemplo que eu dei, cada um de nós é 50% mãe e 50% pai. Não tem nenhum ser humano no universo que não nasça de um pai e de uma mãe. Independente da gente ter conhecido ou ter convivido, não interessa. Para o seu organismo estar aqui encarnado, precisou de um homem e uma mulher. E tudo que a gente recebe do pai e da mãe não é só a genética, mas Fatinha já citou isso aqui em outro slide dela, também a epigenética, que é toda a herança emocional e de crenças, que são os pensamentos, a gente também herda. Porque nós fazemos parte de um sistema, de uma ancestralidade, né? Nós fazemos parte de um sistema familiar. Então, quer dizer, para você estar aqui hoje, precisou de várias outras pessoas antes de você, seu tataravô, seu bisavô, seu trisavô, seu avô, seu pai e sua mãe. E todas essas pessoas, elas passaram para a geração adiante tudo que elas sabiam. Então, a inteligência emocional, quando a gente pensa assim, não tem como eu ser diferente, porque na minha família todo mundo é assim. Esse passar adiante de geração em geração vai continuar a acontecer enquanto alguma geração, que pode ser inclusive você, que tomou o conhecimento disso, escolha não passar mais adiante o que for ruim. Então, nesse exemplo aí de ser estourado, você dizer assim que eu recebi isso, mas uma vez tomado consciência, né? Não, quando a gente sabe uma coisa, não dá para dessaber. Uma vez tomado consciência, você pode olhar para isso com outros olhos, dar outro significado e passar a treinar a sua emoção, porque é um treino. Treinar a sua emoção. Se o maior desafio das emoções negativas for a raiva, você tem que estar mais atento a ela. E mudando você muda, que é a intrapessoal, você é capaz, então, de mudar o outro, não falando com ele que ele tem que mudar, mas agindo diferente. Né? Então, esse passar adiante, digamos, talvez meu avô, meu tataravô, meu pai, minha mãe, podem até dizer, nossa, mas eu nunca soube disso. Mas se chegou até mim, e eu sei, é minha responsabilidade, obrigação, eu diria, fazer diferente. Senão, não está havendo nenhuma evolução. Isso é justamente o que eu falei, né? O momento de aprender. Se tem oportunidade de aprender, colocar em prática. Isso aí também que você falou está muito relacionado com o que está sendo muito estudado, que é a constelação familiar, né? Está muito relacionado, porque a gente está percebendo que está existindo muitos grupos de estudos, até com nomes diferenciados, mas que nós não podemos ter nenhum tipo de intolerância, porque todo conhecimento, ele é viável, ele é grato e ele é bom. Você tem que colocar esse conhecimento, colocar no crivo da verdade, direcionar junto com o kardecismo, ou seja, os livros que Kardec nos deixou como exemplo dessa doutrina linda, e o Evangelho de Jesus nos mostra todas as passagens, é tanto que o Evangelho Espírita ele fala da moral. Por quê? A necessidade maior nossa é de crescer moralmente. Nós crescemos moralmente. Então está certíssimo, está correto o que você falou. Sim. E eu só queria acrescentar, ainda Dani, que tenha outro nome, né, Fatinha? Isso. Ainda que tenha um outro nome, mas na verdade não tem como a gente negar que o que nós recebemos, nós passamos adiante.
né? Com certeza. E uma das coisas mais interessantes é que quando a gente está vivenciando em um lar uma certa dificuldade de convivência, de problemas, não podemos nos esquecer que às vezes fomos nós mesmos que pedimos, Sim. porque a forma que nós temos de crescer é passar pela prova. Eu estou lendo um livro que fala que a pessoa, várias e várias reencarnações, ele foi um ser que viveu para a bebida, sempre bêbado, sempre alcoólatra. E ele consegue, em outras reencarnações, abrir e coloca a bebida de fora. E quando chega em determinado momento, ele pede: agora eu quero voltar em uma família onde tenha pessoas que realmente gostem muito do álcool. Eu quero conviver para ver se eu já tirei esse vício. E ele sofre muito, mas ele consegue. Então é onde eu falo, aprendemos e vem a prova. Então as Uhum. dificuldades, muitas vezes, não são sofrimento e não são dificuldades, são instrumentos. E Uhum. felizes daquele que, de uma forma assertiva, consegue passar por essa caminhada. Sabemos que existe muita dificuldade, muito sofrimento, mas o sofrimento, ele é benéfico, ele é grato, é o aprendizado. Porque a nossa pequenez é tão intensa ainda que nós vivemos no aprendizado da dualidade. Para eu saber o que é saúde, eu tenho que Uhum. ficar doente, né? E aí nós temos essa dualidade como forma de informação mesmo, Como para que a gente pedagogia. saiba. É a pedagogia, é a mestra. Olha, vou cuidar da minha saúde, porque se eu ficar em cima de uma cama doente, é muito ruim. Aí eu vou sentir saudade do meu tempo que eu era são. Então a gente Uhum. começa a fazer essa avaliação que é até infantil, mas que na verdade é uma porta de abertura e de conhecimento que vai nos trazer bons frutos futuramente. Fatinha, Obrigada, Dani. Foi muito legal. Oi, Fatinha, Valdeci, é fala, só querida. um detalhezinho também, é, em termos de trabalho, não na parte espiritual. Essas duas inteligências, tanto a interpessoal como a intrapessoal, elas são cobradas nas empresas, principalmente nas empresas que eu trabalhei. Esse é um ponto de partida para ver se eu tenho essa habilidade para conviver com a equipe, para liderar uma equipe, para ter um raciocínio lógico, para ver as funções que tem naquela lógica de você ganhar alguma coisa. Até nisso aí hoje já é utilizado, sabe? A Uhum. intrapessoal é muito cobrado também hoje no mundo, no comércio, na indústria, em qualquer segmento da vida, nós estamos diante dessa situação. Está muito bem especificada e eu gostei bastante, viu? Na Obrigado. verdade, obrigada a você, Valdeci. É uma boa colocação, pertinente, por sinal, porque essas inteligências, né, ela nos arrasta a uma vivência melhor. Porque Exatamente. eu aprender a relacionar comigo, eu estou aprendendo a relacionar com o outro. E a gente percebe, eu sempre coloco isso quando eu faço algumas palestras, do silêncio que é tão necessário para que a gente possa se escutar. E às vezes a gente vê que as pessoas falam assim: eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar só. Feliz daquele que tem a capacidade de ficar só. É um momento de reflexão, é um momento de se escutar, é um momento de avaliar, de repensar, de pensar, de objetivar a sua vida e focar. Porque o silêncio, ele nos permite escutar as batidas dos nossos corações, de sentir a nossa corrente sanguínea, de observar o que estamos pensando, do quanto nosso pensamento ainda é rápido e mudamos o foco de uma maneira também tão sutil que nem percebemos. Quantas vezes adentramos em um quadro de pensamentos focado em determinada ideia, quando a gente assusta, você já está pensando em outra coisa. Então, é aquela dificuldade que temos de consagrar o nosso pensamento em um foco onde iniciamos com meio e fim. Então, a gente ultrapassa muito essas limitações. E essa inteligência intrapessoal,
que é a capacidade de relacionar consigo mesmo, um dos pontos mais primordiais que eu acho é aprender a se escutar, aprender a ouvir o seu silêncio, porque é nesse silêncio que escutamos a voz de Deus. A inteligência emocional. Ó, gente, eu achei linda essa figura, um cérebro e um coração. Aí eu falei, não, eu vou colocar. É o máximo, né? O coração e o cérebro unidos e trabalhando em conjunto. A inteligência emocional está relacionada às habilidades tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas, praticar, gratificação prorrogada, estimular as pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. Quantas coisas podemos tirar dessas pequenas informações? Já imaginou o que é motivar a si mesmo mediante as frustrações? É uma força que nós liberamos para colocar para baixo, por terra, aquela frustração que ora estamos vivendo. Ou seja, conscientizar, aqui não deu, hoje não deu, amanhã vai dar. Então, essa motivação, canalizar as nossas emoções para situações mais apropriadas, buscar os talentos que temos, até mesmo no trabalho, na vida. O que eu gosto de fazer? O que me faz bem fazer? Como fazer? Eu achei tão interessante que quando eu e o Breno resolvemos assumir a direção da fraternidade, Breno fez uma colocação muito legal, que ele falou assim, Patinha, nós vamos trabalhar de uma forma onde nós vamos perceber quais são os talentos que cada trabalhador da casa tem e vamos explorar os talentos de cada um. E é por aí mesmo. Né? Essa inteligência emocional nos mostra isso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de evangelizar, né, Marlise? Então, vamos atuar nessa área. Ah, mas eu sou mais falante. Então, estude, vai fazer palestra, vai falar do Cristo, vai falar do Evangelho, né? Vai dar boas dicas. Então, é interessante quando a gente fala que é necessário canalizar as nossas emoções, também podemos nos reportar a isso. Buscar aquele que está do nosso lado trabalhando, tentando direcionar para que ele possa executar os seus talentos para o bem. É um aprendizado, gente, isso é uma caridade. Então, ressignificar a vida, engajar em novos objetivos, buscar o interesse comum. Eu não posso chegar em uma casa e falar, não, daqui para frente eu agora sou a presidente, vai ser desse jeito, porque eu penso assim e é assim. Estou completamente errada. E ali a gente sabe que é um grande aprendizado conviver com várias cabeças, com vários pensamentos, e até a gente mesmo, que tem hora que a gente coloca um pensamento, a pessoa, não, mas eu não gostei, mas não deve ser assim. Calma, vamos sentar, vamos fazer uma roda, vamos colocar as nossas conversas em dias, vamos ver qual a melhor maneira de executar e como executar. E é gostoso, gente, essa vitamina de frutas, que sai muito mais deliciosa. Porque se você coloca só manga e água, fica diferente de você colocar manga, abacaxi, banana, melão e por aí fora. Então, é esse aprendizado que nós estamos aprendendo no conhecimento e executando na prática. Então, a inteligência emocional nos oportuniza esse conhecimento, essa prática, essa execução. A inteligência emocional é um estágio avançado na evolução do pensamento humano, onde a capacidade de sentir, de entender, controlar e modificar o estado emocional próprio ou de outra pessoa seja dada de forma organizada. Quantas vezes a gente toma atitudes impensadas, né? Ou a gente faz algo, depois fala assim, meu Deus, mas não era isso que eu ia fazer. É o que eu chamo aquelas atitudes na alta temperatura. A coisa toma um rumo e que você tem aquele impacto e, obviamente, o cérebro instintivo, né, do instinto reptiliano,
ele comanda e você toma aquela decisão. Ou então você toma uma decisão no auge de uma temperatura emocional muito alta. Aí você fala, para que eu tomei essa decisão? Então, é aprendizado. Mas ainda assim, não nos devemos criticar, ficar de cara para baixo, achando que fizemos a pior coisa. Não. Eu acho que o bonito do ser humano é você levantar os olhos e falar, gente, desculpe, eu errei, eu estava equivocada, eu ainda não tinha uma visão da forma que eu vi agora, esse prisma que eu estou olhando é diferenciado, e é assim que nós caminhamos. Por isso que é interessante quando a gente trabalha em grupo, a gente trabalha agregado com outras cabeças, com outras ideias, com outros conhecimentos. São as diferenças que faz a gente crescer, que faz a gente caminhar. Importante compreender que são seus próprios pensamentos, suas alterações físicas e as suas atitudes que dirigem as suas reações emocionais. Não são os atos de outra pessoa e nem acontecimento externo. Eu já até coloquei isso lá atrás. Mas é isso, tudo que a gente coloca para fora, tudo que a gente executa, tudo que a gente fala, eu estou me apresentando. Eu sou assim. Eu só fazendo um gancho aí, quando o Dani falou, que a pessoa falou assim, mas eu vivo num ambiente que é de muita agressividade, de muita raiva, e eu sou assim, eu nasci assim, é aquela síndrome de Gabriela, né? É. Então, a gente tem que aprender que eu nasci assim, mas eu preciso mudar. E a mudança, ela vem devagar. Mas que bom que já tomamos uma porta diferente para mudar, para aprender diferente. E se Deus quiser, eu gostaria de ainda presenciar isso nessa vida. Vai chegar um dia em que inteligência emocional vai ser ensinado nas escolas. Com certeza. Porque eu já estou vendo livro didático na contracapa com conceitos de inteligência emocional. E conheço trabalhos aqui de alguns grupos na cidade que têm essa iniciativa de ensinar inteligência emocional nas escolas. Não quer dizer que a gente não possa aprender depois de mais velho, mas que se uma criança já cresce sabendo, tendo consciência desses conceitos, ela vai ter uma facilidade enorme de lidar com isso na fase adulta. E é é necessário, porque existe uma leva de geração aí que foi, como diz aquele psicólogo, esqueci que vai em Fátima Bernardes, muito conhecido, que sumiu o nome dele aqui agora. Roçando. É Rossandro, Sandra, isso. Sandro, Ele fala que a geração moral e cívica, que passou muita dificuldade, cometeu um erro gravíssimo, que foi de criar os filhos com a seguinte máxima: eu não quero que meu filho passe por nada do que eu passei. E aí, educar uma criança sem que ela tenha frustrações, sem que ela entenda o que é realmente viver, recebendo tudo a tempo e a hora, ela não está treinando a emoção dela, né? Ela tá só adiando essa aprendizagem. esse E aí conhecimento. é esse conhecimento e no mundo é muito mais difícil. Então, se na família e na escola isso já começa, é muito importante. O aprendizado começa cedo, né, na infância. Somente nós que podemos controlar a raiva e todas as emoções. E todas as emoções. Portanto, nós que assumimos o controle de nós mesmos. Nós já cansamos de falar isso, né? E aí, para a gente estar encerrando, o que é mais importante? O QI ou o que é? Né? O quociente inteligente ou essa inteligência emocional? Ou seja, a razão ou a emoção? Então, o quociente inteligente ou a inteligência e a inteligência emocional são capacidades distintas, mas não são capacidades opostas. Presta bem atenção, não são capacidades opostas.
O importante é saber articulá-las entre si, usando as emoções para facilitar a razão e usando a razão para gerir as emoções. Há uma relação entre o nosso intelecto racional e aspectos da inteligência emocional, o que torna relativamente raras as pessoas com alto QI e baixa inteligência emocional, ou com alta inteligência emocional, né, e baixo QI. Então, a gente sabe que essa relação do intelecto e a razão, o aspecto da inteligência emocional, é que nos permite. As pessoas que têm um QI muito baixo, com certeza, ele não tem essa inteligência emocional. Porque a razão, na abertura dessa razão, nós vamos aprendendo o raciocínio lógico, a descoberta, a leitura, os estudos nos proporcionam um aprendizado que, obviamente, também nos passa a ajudar na inteligência emocional, né? Assim, concluímos que sem a inteligência emocional, o nosso intelecto não pode dar o melhor de si. Ô, Porque Fatinha, Oi. você está falando isso aí, da razão, quando o homem conquistou a razão, né, porque ele vem de uma conquista gradual, passo a passo, né, passou pelo desejo, passou pelo simplesmente desejar um objeto, quando ele começou a perceber o outro, o mundo, até chegar na razão. A razão foi uma conquista, porque a razão ela veio com a parte do abstrato. Quando o homem conquistou a razão, ele começou a analisar, ele começou a coordenar, ele começou a sintetizar. Então, com isso, a razão foi o degrau que possibilitou o homem em todas essas outras conquistas, seja a inteligência emocional ligada aos seus sentimentos, né? Ou seja, essa inteligência, o QI, né? Essa inteligência, esse consciente intelectual. Bom, se não fosse a aquisição da razão, não teria acontecido essa evolução. E uma coisa que a gente precisa muito desmistificar, porque a palavra razão, ela alcançou dentro da sociedade um significado muito pejorativo, porque nós começamos, fulano é muito racional. Aí a gente quer dizer o quê? Ele é frio, ele é calculista, né? Nós fomos levando para esse lado. Mas se a gente for analisar a conquista da razão na evolução do homem, desde o homem primata até chegar à conquista da razão, ela tem outro significado, e é um significado muito importante, ou melhor, é uma aquisição muito importante da humanidade, do ser humano, né? Então, se não fosse a razão, a conquista da razão, a conquista não... O homem saiu do concreto, do palpável, para conquistar o abstrato, a análise. Entendeu? Então, é muito bom a gente ter esse conhecimento, essa conscientização do que seja realmente a razão. Né? Uhum. E que a gente sabe que nada mais foi do que um portal, né, Zá? São etapas a serem vencidas. Quando se prepara, o ser humano se prepara para vivenciar coisas diferenciadas.
Então, somos preparados, o nosso cérebro é preparado para que amanhã possamos ter nova visão, novo entendimento. Então, são as etapas das reencarnações E e da evolução. quando eu falo isso, existe um artigo, depois eu posso até ver um artigo de um pesquisador espírita, um estudioso espírita, onde ele utiliza a filosofia de Hegel para poder explicar isso, né? Porque é o melhor método que você tem, a dialética de Hegel, para poder explicar isso. É um artigo muito interessante, muito propício, e também nos dá abre esse leque na nossa mente do que seja as conquistas do homem, cada um em sua fase, mas sempre avançando, evoluindo. Muito interessante isso. É aquela postura que você tá montando, você pode ter certeza. Para terminar isso aqui tudo, você vai ter que começar com aquilo para a gente entender a caminhada do homem e essa abertura intelectual, né? Do que eu estou explicando aqui agora, você vai fazer um resumão de tudo, mas também nos auxiliando a cada etapa vivenciada pelo homem. Gente, nós vamos encerrando, nós estamos na nossa hora, né? E como sempre, nós sabemos que a disciplina é acima de tudo, com a espiritualidade. Então, alguém está disposto a fazer a oração?